Eu acordei cantarolando: ó, como é grande, doce a promessa. Só isso. Eu não lembrava o resto da letra, mas a melodia, sim. E fiquei pensando, por que eu lembrei disso? Não foi pela ordem do culto, porque eu não li a ordem do culto antes desta experiência. E eu escrevi um bom dia sobre isso e encaminhei, e uma pessoa me disse assim, que eu coloquei na penúltima frase, eu disse o seguinte: eu não sei por que eu acordei com este hino e não sei por que estou agora compartilhando com você. E alguém pegou e me escreveu um e-mail dizendo o seguinte: eu sei por que você compartilhou isso, porque eu precisava ouvir isso. No momento que estou da minha vida, eu fiquei pensando sobre isso. De fato, é muito bom a gente saber que é grande e doce a promessa. Aí depois fui ver a letra completa do hino do Salvador, Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Há uma música do coro masculino que canta aqui, que relembra aquele diálogo entre Jacó e o anjo, né? Ou o Senhor na travessia do vadio ou do val de Jaboque. E ele diz também: aqui é o contrário, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. E aqui o autor usa essa ideia, Deus dizendo que nunca te deixarei, eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temais, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Daqui a pouco vamos cantar esse hino em nosso momento de intercessão, mas gostaria que você ficasse com essa melodia. Ó, como é grande e doce a promessa. Que seja uma realidade para você nesse instante em que cultuamos ao nosso Deus. Estou aqui com o pastor Cleodair, com o Renildo Salles, nosso regente hoje. Preparamos esse culto não para que você goste dele e se sinta bem. Hoje colocamos só hinos do cantor cristão e à noite só hinos do inário para o culto cristão, apenas por uma questão de divisão. Não foi para agradar a nenhum de nós, porque o nosso culto não é para eu gostar, para você gostar, né? Nosso culto é para Deus se alegrar vendo o nosso coração. Eu canto muito mal, mas não quero nem saber, porque eu sei que Deus gosta de ouvir o meu canto. Você não, nem eu gosto. É muito ruim, eu canto ruim. Eu só não canto pior que o pastor Alcenir, que aí realmente é impossível. Impossível. Mas não importa se você canta bonito, se canta feio, se desafinado, afinado. Não é esse o assunto em relação a Deus. Claro que em relação aos irmãos, sim, mas em relação a Deus não é este o tema, não é esta. É como nós cantamos com todas as forças da nossa vida. Vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. E que Deus nos ajude a ter uma compreensão dessa celebração cada vez mais viva, para que seja viva nas nossas vidas. Quero então trazer algumas informações. Não vamos mostrar o Itanews, ficou lindo o Itanews, vejam depois na internet, porque o nosso projetor está horroroso. Vamos tentar resolver esta semana, não dá para ver nada, tem que olhar só imaginar, né? Então vamos recordar algumas ações nossas. Amanhã nós teremos duas atividades aqui na igreja. Às 19 horas é o culto de toda segunda-feira. O pastor você está pregando sobre os profetas, está ainda em Jeremias, falando de uma das características da palavra de Jeremias, sua aplicação para nós. E começando junto, depois continuando, vamos ter o concílio de pastores que vai examinar o nosso seminarista que foi aqui durante 3 anos, Márcio Teixeira Viegas, que hoje está na Brás de Pina, primeiro de Brás de Pina. Ele vai ser examinado por um conselho de pastores, mas todos podem estar presentes. Só não pode fazer perguntas nem votar, os não pastores, mas todos podem estar presentes. Ele gravou até um videozinho de convite, mas
não dá para ver, está muito ruim. Não o vídeo, mas a projeção. Então eu quero lembrar aos irmãos que tem o culto normal às 7 horas e logo depois, então, o concílio do Márcio Teixeira Viegas. Esse é o aviso da segunda-feira. Na quarta-feira, temos o nosso estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia em voz alta, está uma maravilha, realmente está muito bom, leio mais de uma versão. E às 18 horas a classe com exposições, explicações, respostas sobre a Bíblia. E às 19 horas o culto com o pastor José Maurício. Tivemos semana passada um encontro muito bom. Ouvimos aqui sobre a violência contra a mulher e as crianças. Foi excelente. Quem veio participou. Nosso delegado Márcio Noeli fez uma exposição muito percussiente do tema. Quem veio ficou muito satisfeito com aquilo que viu. E no sábado que vem, às 10 da manhã, teremos aqui uma palestra sobre o mal de Parkinson, essa doença que tem alcançado tantas pessoas, e a Associação Parkinson Carioca, que procura se organizar, familiares e ajudar nessa área, é que vai ministrar essa palestra, vale a pena. Bom, mas eu não tenho Parkinson. Hoje, amanhã eu não sei. Alguém sabe? Então, temos que nos preparar, porque a doença não vem para os outros, vem para os outros, mas às vezes vem também para nós. Vale a pena participar dessa palestra. Hoje é o último dia para inscrição. Se você não se inscreveu, é só hoje, para que a irmã Margarete possa organizar. Fica em pé, Margarete, mais uma vez. Ela trocou de lado, mas ela sempre senta aqui, trocou de lado hoje, mas nem por isso ela escapou. Hoje, às 18 horas, nós vamos ver o filme Itacuruçá, um retrato aos 75 anos. Gente, ficou muito bom o trabalho que foi feito pelo J.R. Bonavita. É um filme, é um documentário de cinema. Só que aqui tem duas coisas. Não tem pipoca nem guaraná e também não tem ingresso. É só vir, participar. Está muito bonito, acho que todos vão gostar. Não é uma história da igreja, não. É um filme que é um retrato de alguém recém-chegado, foi batizado aqui por nós, a igreja, assim que ele viu. Outro faria do modo como ele viu, como é uma obra de arte. No dia 26 de fevereiro, vamos fazer o nosso culto do formando. Vai ser uma coisa bonita que vamos fazer aqui. Entrar de beca, é um culto completo de formatura. Então, você que terminou ou o ensino fundamental, ou o médio, ou o superior, ou um pós-superior, ou um técnico, ou um curso de idiomas, terminou sua formação, venha agradecer a Deus. É um tempo muito oportuno. Você, no seu membro da igreja, pode participar de igual modo, só precisa se inscrever comigo. Ou me mande um e-mail, o endereço está no boletim, ou escreve um bilhetinho, não uma linha só que eu vou perder, né? Mas assim, também não assim, pelo menos que eu não perca, para eu poder planejar que vamos, então, preparar as becas adequadamente, o certificado de sua participação. Por isso que é preciso que se faça essa inscrição para aquele momento. Vai ser um culto regular, normal, todos podem vir, e também um culto de gratidão a Deus por aqueles que terminaram os seus cursos em 2011 ou agora no comecinho deste ano. Então, algumas informações e tantas outras. O Itanil está lindão. Repito, veja na internet, em que você vai se apreciar. Quanto ao livro do mês, não chegou ainda, por falha minha, mas vai chegar domingo que vem, se Deus quiser, já estará aí. Um livro muito interessante, porque lendo agora a Bíblia, vão surgindo perguntas. Não é? O irmão Rui me mandou uma pergunta, com quase 20 páginas de perguntas, brincadeira, me mandou uma pergunta difícil, eu pedi a ele um mês para responder, espero conseguir responder dentro de um mês, com uma pergunta muito difícil. E assim as perguntas vão surgindo, não é? Cada um de nós vai tendo percepções diferentes. Hoje no rádio, por exemplo, eu falei o seguinte, a pergunta foi: onde Jacó foi enterrado? A resposta é muito simples: em Maquipela. Acontece que José também foi enterrado ali, o filho dele, e o pai também, Isaac, e o avô também. Quando você começa a ler os Gênesis desde 12 até os 50, que tem essas histórias, você vê, caramba, era um túmulo da família, mas não está escrito lá, né? Como acontece também nos dias de hoje.
Muito interessante você ter na leitura da Bíblia essas percepções, essas descobertas, essas perguntas, né? E a leitura em ordem cronológica nos permite isso. Fizemos mais guias. Se você não tem o guia da leitura da Bíblia, em leitura harmonizada, você pode pegar à porta, é gratuito, pode levar para uma pessoa que vá ler, não importa seja daqui igreja ou não. O negócio é que nós leamos a Bíblia, porque é nisso que nós somos edificados e fortalecidos. Quero perguntar se há nesse momento aqui, desse culto conosco participando, algum irmão, alguma irmã que completou nessa semana aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Estamos bem nutridos hoje de pessoas felizes, né? Tá certo. Então aqui temos vários irmãos, nos alegramos. Aqui temos Neide e Sérgio, qual é o motivo? 43 anos. 43 anos. Olha os rostinhos deles, parece. Deve ter algum segredo, depois eu vou em particular e depois eu repasso para os irmãos, não se preocupem. E o casal ilustre está aqui por que razão? 38 de casado e 63 de idade. Ela não revela, ela é um segredo de Estado. Você sabe que quando a pessoa se torna membro da igreja, tem que fazer uma ficha, eu que faço. Quando chega em algumas pessoas, a data de nascimento, tem que falar. Infelizmente tem, senão não é membro da igreja. Então eu sei a idade de todo mundo, só eu que sei. Eu e a nossa secretária, a irmã Glaucia, mas também não fala para ninguém, isso é um segredo, a gente mantém. Que há pessoas que isso é algo, é como o segredo do Pentágono. Nem o Wikileaks consegue desvendar. Você é aniversariante? Não. Ah, é a Melissa Cristina. Faço hoje. Hoje, nós lemos no rádio hoje o seu nome, já hoje é. Parabéns. Joivina, aniversário de nascimento. Parabéns, tá bom? E o casal aqui? 44 de feliz união. Feliz segundo ele, agora ela, eu não sei. 44 de quê? Feliz união. Ah, feliz união. Bom, agora ficou tudo bem. Porque a gente tem que dar as vozes às pessoas. A irmã, seu nome eu não sei, porque sua irmã não é membro, né? Eu sou Cristina Kaiser, esposa de Jonas Kaiser. Ah, está bem. Não conhece? Ah, sim, ótimo. Somos diáconos da Igreja Batista do Meio. Sexta-feira agora eu fiz aniversário. Ah, parabéns. Esse ano fará 30 anos que nós nos casamos aqui. Essa igreja é boa, né? Fala a verdade. Muito bem. Então a gente se alegra com todos vocês e depois, então, durante os acordes organísticos, você pode vir aqui e dar um abraço bem forte, sem economizar abraço, certo? Há entre nós alguém que pela primeira vez participa do nosso culto? Se houver na galeria ou aqui embaixo, eu peço favor de ficar em pé. Se houver alguém pela primeira vez participando do nosso culto, aqui temos uma jovem muito bem-vinda. Seu nome é? Bem-vinda. Há mais alguém? Na galeria temos alguém? Vamos colocar, cada um de nós agora, vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por este momento de celebração, de alegria. Teremos ainda um outro momento nesse culto ainda, mas vamos fazer daqui a pouco um bebê que começa a frequentar a nossa igreja hoje, mas daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Vamos então, Senhor, agradecer a Ele então agora. Ó Deus, que alegria nos reunimos aqui nesta hora. Damos graças pela vida de cada um destes irmãos, a quem o Senhor acrescenta um ano de vida do seu nascimento, anos de vida, os 3 casais aqui de casamento. Que o Senhor receba a nossa gratidão por todos esses nossos irmãos que têm juntamente conosco aqui, ou ali no meia, servido ao Senhor. Damos graças, pois, por essas vidas e te rogamos que dês a cada um mais um ano de vida. Que no ano que vem, de novo, nós peçamos mais um ano de vida. E o que te pedimos, nós te pedimos em nome de Jesus. Os irmãos, então, podem se assentar. Podem vir abraçar. Parabéns também. 40 aí? 4. Nossa.
numa das passagens mais tocantes, pelo menos para mim, de toda a Bíblia, nós lemos o seguinte: disse José a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José lhes disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 43, 4 a 5, segundo a Nova Versão Internacional. Vamos juntos, em pé, ler esse texto que em si tem uma mensagem que dispensa legenda. Já disse tudo. Vamos juntos? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 4 a 5. Se eu fosse José, eu diria isso? Mas José, com a sua atitude, com o seu gesto, construiu um povo, o povo hebreu, que saiu da terra da fome e, através desse infortúnio na sua vida, migrou e, ao migrar, recebeu os seus parentes migrantes, ali constituindo todos eles uma grande nação, de onde veio o Messias. É uma mensagem que nós não podemos esquecer, porque o amor de Deus estava já se expressando na vida de José, quando estava no fundo do poço, colocado pelo ódio e inveja de seus irmãos. Mas estava com ele também quando ele ascendeu ao posto mais alto possível, a um não membro da dinastia faraônica. E estava quando nos enviou Jesus. Vamos cantar então: que grande amor, excelso, magnífico amor que Cristo nos mostrou para se tornar o Salvador. Ele não negou a sua própria vida a nós.
Nesse instante, meus irmãos, nós vamos agradecer a uma pessoa que durante vários anos, não me lembro agora quantos anos, mas vários anos, deu uma contribuição muito expressiva e valiosa numa área muito importante em nossa igreja, que é a área da educação, a área do crescimento. Eu me refiro então à irmã Sônia Gertner, a quem convido para vir aqui neste momento. Nosso objetivo é agradecer a Deus pela vida dela e agradecer a ela também por esse tempo todo que ela aqui dedicou voluntariamente nessa área que movimenta praticamente toda a igreja. E ela durante muito tempo deu a sua contribuição aqui, precisou agora por razões profissionais em que se tornou impossível conciliar as demandas de um ministério tão grande como este, se ausentar da parte operacional, mas continuará conosco cooperando. Ela ama a área educacional, professora que é, psicóloga que é, e nós vamos contar então na liderança desse ministério agora com o pastor Cleodair, que vai dar tempo integral a essa atividade, porque temos feito muito e podemos fazer ainda mais. Esperamos que você possa ser um voluntário. Precisamos de gente em todas as áreas, no crescimento, com as crianças, porque enquanto os irmãos estão aqui, as crianças estão nas suas classes, no seu culto. Precisamos de gente para fazer rodízio. Precisamos de gente em todas as áreas da igreja. Precisamos, por exemplo, na área das câmeras. São muitos cultos sendo transmitidos ao vivo, ao mesmo, no curto período de tempo, e os mesmos querem assistir o culto, que quando estão ali transmitidos, eles não sabem nem o que aconteceu aqui, eles estão preocupados em captar as imagens, tem alguém lá dizendo, faça isso, faça aquilo, então eles não conseguem se concentrar. Então, às vezes, eles não podem ficar todos os cultos por essa razão. Então, se você puder contribuir na área do som, na área de filmagem, na área das crianças, você é muito bem-vindo, é só se apresentar e você será bem utilizado e vai ver como é bom estar no serviço do Rei, que nós crescemos quando nós fazemos assim. Muitos não percebem, nós crescemos, né? Você cresceu muito, né? Aqui conosco também, certamente, que todos crescemos a cada dia. Queremos, então, Sônia, registrar nossa gratidão. Vou passar a palavra ao pastor Cleodair, então, nesse instante, para conduzir os elementos restantes desse tempo de homenagem e de gratidão. É uma responsabilidade assumir esse ministério, sobretudo porque a Sônia foi minha professora no seminário, aprendi muito com ela ali e aprendi muito com ela ali no crescimento. Mas eu já disse a ela que ela não pode se ausentar dali, que eu preciso continuar aprendendo com ela. E é dessa forma que eu espero que ela continue me ensinando ali da mesma forma que tem feito até hoje. Quero chamar a Silvia e a Denise aqui, que vai fazer então uma homenagem para a Sônia em nome da visão de ministério de crescimento e também em nome da igreja. Não há palavras, né? Não há mesmo, porque... Não, fica aqui. Dá força aqui. Porque, como o pastor Israel falou, foram alguns anos e muito aprendizado. 6 ou 8, né? Mais ou menos? 8, é. E passou muito rápido, ainda ficou muita coisa por fazer. Eu estou muito feliz porque Deus, de uma forma maravilhosa, conduz as nossas vidas, né? Me lembro que eu estava no trabalho um dia e o pastor Israel ligou assim, Sônia, como é que está a agenda? Está muito cheia? Eu falei, sempre está. Pode piorar? Lembra? Falei, não sei, vamos conversar. Aí eu falei, pastor, minha limitação de tempo é muito grande. Ele falou assim, segura até abril, era dezembro talvez. Aí todo abril eu perguntava para ele, e aí? Mas Deus foi conduzindo e com uma equipe maravilhosa, a Silmara, na coordenação do Ministério Infantil, eu aprendi muito com você, Silmara, e me dando assim uma acolhida, porque ela já estava no ministério há alguns anos antes de mim aqui. E aí foram chegando os ajudantes, chegando um, saindo, chegando, saindo, até que chegou esse casal maravilhoso e
E de uma forma assim incrível, foi tudo se encaixando e chegou a hora certa de eu sair e eles estavam aqui prontos para assumir. Cleudaí, eu sei que Deus, como pastor aqui dessa igreja, você vai ser muito usado, abençoando a gente para continuarmos crescendo espiritualmente. E a Denise ficou 1 ano trabalhando também como estudante, seminarista, e dia 31 de janeiro agora ela encerrou o contrato, vamos dizer, né, de estagiária aqui com a igreja. Ela está deixando aquele trabalho que ela fazia durante a semana aqui na Secretaria da Visão de Crescimento, por isso que eu pedi que você ficasse aqui. Eu vou pedir a Silvia, que foi a colega dela, parceira nesse ano. Você está também com as flores. E aqui a lembrança da igreja para você também. E pedir então que a gente continue orando por esse casal, por essa família. Os 3 filhos também já estão envolvidíssimos no ministério. E assim, só é possível fazer um ministério de educação se toda a igreja se envolve, seja como aluno, né? Seja como professor voluntário, trabalhando lá com as crianças. Então, assim, que vocês orem e amem esse ministério como um pilar da igreja mesmo. E agradeço ao pastor Israel a confiança depositada, a total disponibilidade, toda hora que eu ligava e precisava. E eu fico muito feliz de participar desse rebanho e sei que o Senhor vai continuar me abençoando, porque eu quero continuar servindo nessa igreja. Amém. Assim seja. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Podem então se assentar. Muito obrigado mais uma vez. Eu não falei na Silmara, porque a gente vai ter um momento já, não deste tipo, mas de um outro tipo. Daqui a pouco vamos também ter um momento com ela. E logo após então o ofertório, eu quero pedir então ao casal que suba aqui, juntamente com seus familiares todos, que aqui embaixo está um pouco confuso o espaço. Podem subir, por favor, logo após o ofertório. Quero chamar a atenção sua para as notas que estão elencadas na página 4 do nosso boletim, sobre o nosso futuro templo. Nós temos dito essas coisas aqui e agora escrevemos para maior clareza. Só quero sublinhar das que estão aqui 2 coisas. A primeira com relação a essas folhas de compromisso ou carnê. Esse carnê não é pagável diretamente no banco como um carnê de fato. São folhas de compromisso. Ao destacar, você pode ir ao banco só para usar as contas da igreja, depois trazer como uma forma de recibo da sua contribuição, mas você não paga isso no caixa eletrônico ou não paga isso no banco. É só uma orientação para evitar qualquer tipo de não entendimento sobre o assunto. A segunda é que a fachada que está tanto na capa do carnê quanto nessa bandeira superior aqui à minha esquerda é uma fachada ilustrativa. O tema da fachada não foi ainda tratado pela igreja, não foi aprovada ainda a fachada pela igreja. Isso será feito em momento oportuno, tão logo nós temos condições de o fazer. Nós já temos como fazer isso artisticamente, mas dependemos de como os órgãos públicos vão deferir os nossos pedidos. Por ser uma área tombada e que há demandas dos órgãos públicos da área de tombamento sobre esse assunto. Então, nós temos que ir caminhando, consultando, avançando o que podemos, o que não podemos. Então, depois vamos trazer aqui o assunto para debate. E eu sei que será um longo debate. Alguns querem um templo que tenha uma imensa torre com uma cruz, para identificar claramente a nossa posição cristã. Outros preferem algo mais limpo, mais reservado, mais frugal, sem esse tipo de manifestação. Vamos debater e a ideia que tiver mais votos é que vamos colocar lá na frente, salvaguardadas as exigências da prefeitura. Gostaria então que todos continuassem orando sobre esse assunto, empenhados nesse assunto, acreditando que você pode fazer parte dessa história. E eu menciono outra vez uma história. Um de nossos participantes aqui na igreja, o seu filho Junior, chegou para ele durante um dos cultos e disse: papai, estou com fome. Aí o pai disse: olha, só tenho R$2 no bolso. Vai, pega esses R$2, vai lá na cantina e vê se tem alguma coisa. Acho que não tem R$2, você não vai achar nada. Mas o garoto sumiu.
Acabou o culto, segundo culto, voltou e pai, estou com fome, mas não te dei R$2? Pai, eu vi aquele cartaz lá, escrito assim, participe dessa história. Então eu dei como minha oferta, eu quero participar dessa história. Eu espero que você não fique fora dessa história com R$2 ou com R$2.000, não importa o valor, é importante que você participe desta história. Então, enquanto nós ouvimos uma música, você que trouxe seu dízimo, sua oferta para missões, para o Fundo de Ação Missionária, para a ação social da igreja, ou o seu dízimo, ou para a construção do templo, pode se levantar, então colocar nessas salvas aqui, ou na galeria, nos recipientes preparados para tanto. Os irmãos continuem com as salvas, que vamos dar agora nossa gratidão a Deus pela chegada da Beatriz. Aqui está toda a família, e eu me lembro ao vê-la aqui de dizer o seguinte: neste ano, se a Assembleia da Igreja aprovar, nós vamos fazer um outro recadastramento dos membros da igreja, e todos serão chamados a tirar uma foto. Então virão e ali mesmo já estará montado esse pequeno estúdio para tirar uma foto. E me ocorreu que nós podíamos também tirar umas fotos das famílias da igreja. Só que a questão é complexa. O que é uma família? Isso aqui é uma família? Ou quantas famílias? Mas de qual modo é uma família? Porque representa mais de uma geração. Aqui temos 3 gerações e temos... Quantos primos aqui? 4 gerações, isso. Quantos primos nós temos? Priminhos entre si. 1, 2, 3, 4 priminhos. Fora os primões que a gente não conta, não é verdade? Então nos alegramos muitíssimo com todos vocês e damos boas-vindas a Beatriz. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos dar graças a Deus por ela. Está contente? Está aqui na igreja? Tá? Tá, né? Tá bom. Então fecha os olhos, não é crente não? Senhor, nos alegramos com a Beatriz, trouxe alegria a estas famílias, na verdade, essa grande família. Famílias se reúnem e agora se alegram juntamente com os pais da Beatriz, Gustavo e Silmara Pires, para te agradecer este grande dom. Manifesto dessa maneira agora, com a chegada da Beatriz. Obrigado a Deus por este presente, e ao apresentarmos essa menininha aqui agora diante do Senhor, nós também te rogamos por ela, para que ela seja como seus pais, forte e firme na fé, possa receber de ti a bênção de ter saúde física, emocional e espiritual, e possa crescer de tal modo que ela seja uma bênção contínua para os seus pais, para os seus familiares todos, para a nossa igreja, para o mundo, que precisa de pessoas santas e boas. Obrigado a Deus, então,
conduz nos teus caminhos a Beatriz, para que seja sempre ela feliz. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando eu assisto o filme sobre Jesus, uma das imagens que me chama muito a atenção é justamente o momento em que o véu se rasga. Aquela imagem que se passa ali muito rápida tem um significado muito grande para nós cristãos. Significa que nós temos o livre acesso ao nosso Deus, que nós podemos chegar até Ele, colocar-se diante dEle. E quero convidar então você, desta forma, se colocar diante de Deus, e nós vamos então ter o nosso momento de intercessão. Nós temos muito o que pedir a Deus. Nós temos pedidos de modo coletivo pela nossa igreja, pelos projetos que a nossa igreja está desenvolvendo, mas também nós temos pedidos de modo individual. E se você não tem nenhum pedido a fazer a Deus, com certeza você tem um agradecimento pelas bênçãos que Deus também tem derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida do povo de Deus. Então, enquanto nós vamos ouvir a nossa irmã Tamara tocando, você tem esse momento específico para isso. Você pode vir aqui à frente, ou você pode ficar de pé no seu lugar, e nós vamos então fazer o nosso momento de oração. Senhor, como é bom saber que podemos confiar que o Senhor está sempre disposto a nos ouvir. Senhor, como é bom saber que a nossa oração não vai ser feita em vão. E é por isso que nós aqui como igreja estamos diante do Senhor, para suplicar as suas bênçãos, suplicar a sua proteção, sobretudo suplicar o seu cuidado sobre nós. Que o Senhor esteja com cada vida aqui nesta igreja e em todos os lugares onde o seu povo também se reúne. Que as pessoas das quais já fizeram suas orações, o Senhor conhece o motivo de cada um. O Senhor conhece os pedidos e também os agradecimentos. Receba, Senhor, então, a oração do teu povo, que é feita neste momento, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Como é boa, doce, grande a promessa. Vamos cantar agora, e convido a todos, então, que puderem a se colocar em pé, no canto desse hino extraordinário. Um hino que nos lembra que podemos contar com o nosso Senhor, podemos confiar, porque a promessa dele se cumpre de modo completo. Quando lemos agora o Antigo Testamento, nós vamos observando, nós que temos já as luzes do Novo Testamento, como tudo aquilo que Deus disse ao seu povo que se cumpriria desde Abraão, tudo se foi cumprindo. Isso não é só lá no Antigo Testamento, é aqui, agora, na minha, na sua vida. Essa promessa é grande
e doce. Todos podem, por favor, se assentar. Abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, porque nós vamos ter agora um instante de confissão. Mas antes quero ler esse texto muito singelo, 2 versos que nos trazem uma informação de grande valor. João 19, 41 a 42. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Quero lhe convidar nesse instante a um momento pessoal de lembrando a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Olhar para a sua própria vida, se ela tem sido digna do crucificado, se ela tem sido à altura do ressurreto. Quem sabe haja na sua vida alguma área em que você quer que Deus trabalhe. Quem sabe nessa manhã haja um pecado que você não confessou, queira confessar. Ou quem sabe um pecado que já confessou, mas não sentiu que foi perdoado ainda. Cada um com a sua experiência, a sua história. Eu quero nesse instante que silenciosamente, com os olhos voltados para dentro de nós mesmos, nós oremos assim a Deus e reconhecendo os nossos pecados, ou um pecado, ou alguns pecados, peçamos perdão a Ele, nos lembrando daquele túmulo vazio naquele jardim. Esse texto que agora li nos traz informações muito preciosas sobre o lugar do sepultamento de Jesus. Ninguém sabe com precisão onde fica esse lugar. Em Jerusalém há 2 lugares que disputam ser aquele em que Jesus foi sepultado e dali ressuscitou. O lugar mais tradicional, mais comumente visitado pelos católicos, sobretudo no mundo inteiro,
é o lugar onde hoje está a chamada Igreja do Santo Sepulcro. Ao longo dos séculos, peregrinos e turistas do mundo inteiro têm ido a esta igreja, porque sob ela, em alguns espaços pré-estabelecidos, se acredita que Jesus ali foi sepultado. Não há muita coisa para se ver, porque se edificaram igrejas ao redor e ao lado. Há um outro lugar. Esse lugar é mais visitado pelos evangélicos. É um lugar onde há um jardim. Jardim, na cultura antiga dos hebreus, era aquilo que chamaríamos hoje de pomar, porque é de frutas e legumes que ali são plantados. Em 1882, esteve naquele lugar um general britânico chamado Charles Gordon. Gordon, quando visitou aquele alto ali, Jerusalém se localiza, na verdade, em mais de uma colina, ele olhou então para a sua direita e viu uma elevação, um monte um pouco amarelecido pelo calcário, por ser calcária a sua formação, e ali ele viu a representação de uma caveira. Assim como a gente olha às vezes indo para o Recreio ou da Barra e olha aqui para o Recôncavo Tijucano e imagina um gigante adormecido, às vezes um camelo, ele olhou para aquilo e viu ali uma caveira, né? Daí a palavra vinda do aramaico Gúgota ou do hebraico Gólgota, indicando exatamente essa ideia de caveira. Ele fotografou e de fato a fotografia que ele fez parece bem. Hoje não parece tanto mais porque o tempo foi desgastando também esta elevação. Saindo então desta elevação que se olha assim embaixo hoje para os ônibus dos turistas, porque Jerusalém é tudo misturado, né? Você anda no lugar de 3, 4 mil anos e passa um BMW naquela estrada empoeirada de paralelepípedo. É tudo misturado ali daquela tensão própria daquela cidade. Você andando um pouquinho, digamos que ali naquela parede esteja o Gólgota, você anda um pouco, essa rocha faz uma circunferência, faz toda essa direção aqui, e mais ou menos então aqui nessa posição você tem um túmulo. Acreditam alguns que foi ali que Jesus foi sepultado. Pode ser e pode não ser, acho que nunca teremos, como mencionei, tal certeza. Mas isso não é muito importante, porque esse túmulo nos dá uma ideia, pelo menos mais precisa, de onde Jesus foi sepultado. Se não foi ali, foi próximo dali, num túmulo similar àquele, ou um pouco maior do que aquele, como eu imagino. Mas nisso você entra, precisa baixar um pouquinho a sua cabeça, porque é baixinho, tem então esse portão, vamos dizer assim, onde você faz a sua entrada. E logo em frente é um túmulo pequeno, talvez 3 por 3 metros, você observa que tem um espaço que é chamado de a Câmara da Preparação. Quando o corpo era levado, era preparado, isto era perfumado, enrolado em lençóis, como era a prática dos judeus, que não sepultavam em caixões, nem em sarcófagos, como era a prática que aprenderam no Egito. O Egito foi um país que desenvolveu a ideia do sarcófago de uma maneira tal que até hoje ninguém consegue fazer os seus processos de embalsamamento, como José foi embalsamado, porque estava, como os irmãos sabem, no Egito. Esse túmulo tem essa câmara da preparação e à sua direita tem 2 outras câmaras para os corpos serem então colocados, serem sepultados nos lençóis, como era a prática de então. Quando se sai deste túmulo, um pouquinho mais para o centro do jardim, tem um lagar. Um lagar, como os irmãos sabem, é um espaço no chão onde se prensam com os pés ou com algum equipamento, basicamente com os pés até hoje no mundo inteiro é assim, as azeitonas para a preparação do azeite ou, mais particularmente, as uvas para a preparação do suco ou do vinho, por esmagamento com os pés. E há também uma cisterna muito grande, com a capacidade muito grande, de vários 1000 litros, que era usada para regar exatamente aquele jardim.
Devemos lembrar então que toda a terra de Canaã e da Jordânia e do Egito são basicamente deserto. Uma ou outra área de oásis, mas é basicamente deserto. Quem viaja por esses países no inverno não vê praticamente árvore. São exceções no meio da paisagem pétrea. Então, por essa razão, havia que ali existir também uma cisterna, senão aquele pomar não teria como vicejar, florir e dar os seus frutos. Estas percepções do Gólgota, do túmulo, da cisterna, do lagar, num espaço bastante pequeno, trouxeram à minha mente, então, esse texto que vou ler outra vez, porque penso que agora ele fica mais vivo, em alto relevo, como ficou para mim. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, o sábado que se aproximava, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Em outras palavras, resumamos assim: Jesus foi crucificado num jardim. Num jardim, Jesus ressuscitou. Jesus foi enterrado num sepulcro novo, localizado no jardim. E desse sepulcro novo, protegido, como diz Mateus 27,60, por uma grande pedra, Jesus voltou à vida. Terceiro, Jesus foi enterrado num sepulcro novo, localizado num jardim, onde havia uma cisterna. Não está isso na informação bíblica, mas está isso na arqueologia e na fotografia contemporânea. Uma cisterna. Se Jesus, ao deixar o túmulo, quisesse beber água, teria onde beber água para dessedentar a sua sede, porque ali havia providencialmente uma cisterna. Jesus voltou à vida perto de um lagar onde se espremem, se amassam as uvas para produzir o vinho, o símbolo na fé cristã da alegria. Dessas informações bíblicas e geográficas, eu quero tirar 4 lições para nós. Primeira, Jesus viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou em harmonia com o meio ambiente. Acho muito, como diria o pastor Elcio, muito sublime, muito singela em sua profundidade essa ideia de que Jesus foi sepultado num jardim, indicando emblematicamente, portanto, a harmonia dele, inclusive na sua morte e ressurreição, com o meio ambiente. Jesus morreu em harmonia com o Pai. Houve só um momento em que houve uma desarmonia. Quando no Gólgota ele experimentou a morte que viria. E ele então pede: Pai, com seu espírito em revolução, com o suor se transformando em sangue ao sair dos seus vasos, e depois quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? No mais, e mesmo nesse momento, em harmonia com o Pai, porque ele diz: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus é alguém que morre em harmonia consigo mesmo. Jesus morre em harmonia com o meio ambiente, com a natureza. Nós não sabemos quando iremos morrer, mas podemos morrer em harmonia com o nosso Pai. Como cantaremos daqui a pouco, foi Jesus que abriu o caminho para o céu.
por Jesus, que podemos ter harmonia com o Pai. Jesus morreu em harmonia consigo mesmo. Ele disse: tudo está consumado. O que era para ser feito, eu fiz. Eu estou feliz, eu estou realizado. Era isso que tinha que ser feito. Podemos nos debater na vida, as dificuldades, nós mesmos, nosso interior às vezes estão confuso e complexo por razões mais diversas. Mas podemos morrer em harmonia conosco mesmos. E podemos viver e morrer em harmonia com o meio ambiente em que nós vivemos. A terra é inóspita, mas Deus nos deu a tarefa de cuidar da terra, de transformar a terra num jardim. Moramos numa cidade, não há jardins aqui por perto, nem jardim de flores, poucas, nossa gramínea aqui ao lado, nem um jardim frutífero como um pomar. Para nós, muitos de nós, isso é apenas uma miragem, ou melhor, uma imagem. Mas podemos usar essa ideia para dizer que nós podemos transformar as nossas vidas, mesmo que vivendo no deserto, em jardim. Como eu disse, todo Israel é um grande deserto. 2/3 do país é oficialmente deserto. No entanto, quando se viaja, como foi o nosso caso, de ônibus por várias partes do país, ao longo de todas as estradas e rodovias, vai um canozinho de irrigação. E ali onde não era para dar nada, tem frutos e flores. Foi muito interessante que, saindo de um país, o Egito, para o outro, quando ainda estávamos do lado de cá do Egito, sem flores, sem plantações. Quando atravessamos a fronteira, ainda era o prédio da alfândega, todo ele já enfeitado com flores muito coloridas. O que quero dizer com isto? Não importa a história de nossa vida, não importam as nossas heranças, não importa o momento em que nos encontramos em meio às tempestades de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, nós podemos transformar tudo isso em jardim. Segunda lição que quero trazer é que Jesus foi enterrado num sepulcro novo. Como diriam os jovens hoje, num sepulcro 0 quilômetro. Jesus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:20, é a primícia entre os que dormem, o primeiro entre os que são sepultados. E Jesus teve um túmulo à sua altura. Não teve uma casa que fosse sua em vida, mas teve um túmulo que, embora não fosse seu, lhe foi emprestado com uso exclusivo na morte, por José de Arimateia. Jesus precisava de um túmulo, e José, da cidade de Arimateia, proveu essa necessidade, oferecendo o melhor que ele tinha. Às vezes experimentamos isso no mundo moderno, em que pessoas são enterradas nos túmulos, nos jazigos de outras famílias, que por amor, por amizade, emprestam os seus jazigos para o enterro de pessoas que não pertencem à família. Mas há uma diferença. Daqui a algum tempo, aquele corpo ali emprestado será retirado, e outra pessoa será sepultada naquele lugar. Não nos túmulos do Israel antigo e de hoje. No lugar só se enterra uma única pessoa, e não pode nunca mais dali ser tirado. Um dos problemas, inclusive, em Israel, de se descobrirem outras coisas, que onde há um túmulo não se pode escavar. É sagrado, impenetrável. Não se pode fazer nenhum tipo de pesquisa arqueológica naquele lugar. Com isso, eu estou querendo afirmar que aquilo que José de Arimateia fez foi algo bastante extraordinário. O seu gesto foi um gesto de grande generosidade. Provavelmente aquele túmulo estava preparado para ele mesmo. Uma pessoa de posses preparou o seu túmulo para que, quando chegasse a sua hora, não desse trabalho a ninguém.
Mas Jesus precisou de um túmulo. Ele deu a Arimateia o seu próprio túmulo para abrigar o corpo de Jesus. A Arimateia, portanto, deu a Jesus o melhor que ele tinha, não o resto. Isso nos convida, então, a esta resposta. Damos nós o melhor para Jesus ou guardamos o melhor para nós mesmos? Se Jesus é a primícia, certamente lhe daremos o melhor. Mas se nós somos as primícias, guardaremos o melhor para nós. Temos dado para Jesus o melhor? Temos cuidado da terra como devemos cuidar para que seja um jardim? Mais ainda, Jesus foi sepultado no jardim e ressuscitou no jardim. Jardim é um lugar onde a vida pulsa, sobretudo num pomar. Logo me vem esta imagem. Onde Jesus está é jardim. E qualquer lugar onde Jesus esteja, mesmo sendo um deserto, será um jardim. E se estamos com Jesus, como quer que estejamos, viveremos num jardim. Nesse jardim havia uma cisterna de água. Eu preparei as fotografias para os irmãos verem, mas o nosso retroprojetor está impossivelmente ruim. Então, haveria mais frustração do que fruição. Então, eliminamos esta parte. Há uma cisterna profunda, como eu disse, com vários litros de água. Um pomar que tinha um lagar e uma cisterna. Porque quando Jesus está conosco, do nosso interior vão fluir rios de água viva. Há um texto no Salmo que diz que há uma cidade, há um rio na cidade de Deus, cujas correntes alegram o Altíssimo. Acontece que Jerusalém não tem rio, pelo menos que se saiba, não tem rio. É uma planície, uma montanha aquilo lá, não tem rio. No entanto, nós lemos que o rei Ezequias mandou canalizar as águas do rio Gion. E há algumas décadas, essas águas do rio Gion, com o seu canal, foram descobertas. E estão precisamente na chamada cidade de Davi, ou a cidadela de Davi, que está sendo escavada ainda. Meus irmãos, eu me impressionei, passando pelo túnel agora escavado, com a força e o ruído dessas águas vindo do interior da montanha. Fiquei pensando exatamente isto, que o poeta imaginou aquelas águas, e nós podemos olhar para Jesus como sendo aquele que conosco está, do nosso interior, flui rio de água viva, de onde não se espera, onde as condições são as mais precárias, onde humanamente não deveria haver riso, porque tem um túmulo ali. Sim, mas tem uma cisterna também ali, e tem um lagar também ali. Não precisamos que as condições de nossa vida sejam favoráveis, seja como o céu que está hoje lá fora, praticamente sem nuvens. Pelo menos quando entrei aqui assim estava, para que então nós vivamos sorrindo. Não precisamos disso. Não precisamos estar tudo bem para nós cantarmos. Não precisamos disso, porque o rio de águas vivas flui do nosso interior se Jesus está ali ao nosso lado. Jesus é aquele que satisfaz a nossa sede. E se ainda temos sede, precisamos nos perguntar se de fato temos Jesus conosco. Porque onde Jesus está, não pode haver sede. Por isso ele disse claramente em João 7,38, como eu li: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós gostamos muito de falar de alegria interior. Aí você chega em casa, todo sério, entra, falando com a sua esposa ou com o seu marido,
Tudo bem? Tudo bem. Você está triste? Não. Eu estou com alegria interior. Eu acho que é mais ou menos assim, gente, que às vezes a gente faz. Ora, a alegria interior, claro, a alegria começa no interior, mas tem que se expressar, senão ninguém vai acreditar. Tem crente tão sorumbático, nefelibático, só para vocês rirem mesmo, tão entristecido, que essa alegria interior não aparece nem na ressonância magnética. Gente, não, se estamos ligados com Cristo, nosso interior vão sair rios, vai sair rio, vão sair rios de água viva. Não vai caber lá dentro a nossa alegria, tem que sair. E aí verão. Por isso, apreciei a ideia naquele jardim haver uma cisterna. Mas eu quero trazer mais uma lição. Jesus foi sepultado e dali ressuscitou perto de um lagar. Como eu disse, o lugar onde as uvas eram pisadas, prensadas, para se produzir o vinho, símbolo da alegria e da esperança. O túmulo é o lugar da morte, mas o lagar é o espaço da vida. Podemos experimentar o túmulo, está ali ao lado. Está ao lado de nossas vidas o sofrimento, a dor, o desamparo, mas podemos beber o líquido prensado no lagar, localizado bem perto dali. A nossa vida é para ser vivida sobre os trilhos da esperança. A nossa vida há que manifestar cristãos que embora conheçamos a cruz, o túmulo, também conhecemos o lagar. Às vezes, a nossa vida e a nossa celebração da ceia, isso espelha. Põe o seu foco no Cristo morto. Mas essa é uma mensagem incompleta. É claro que Jesus morreu, já cantamos isso hoje. E é claro que é o sangue dele na cruz que nos livra de todo o nosso pecado. Mas essa história tem um clímax. O clímax da história de Jesus não é a cruz, nem a cruz vazia. O clímax da história de Jesus é o túmulo vazio. Centrarmos e nos concentrarmos na cruz, na tristeza, na lágrima, no choro, é contar uma história incompleta. Falta um capítulo. Capítulo final. É o capítulo que ilumina todo o resto da história. Todo o enredo, todo o diálogo, ele tem que culminar no túmulo vazio. Portanto, a nossa vida, como a nossa ceia, não são um tempo e um momento de tristeza. A tristeza é um capítulo. Porque o capítulo final há que ser a alegria. O lagar, então, ali, simboliza precisamente essa ideia de que a vida completa de Jesus Cristo tem o seu apogeu, o final, o encerramento, o desdobramento, o clímax no túmulo vazio. A proximidade entre o túmulo e a prensa de uva nos ensina também como devemos celebrar a ceia do Senhor. Como eu disse, não pensando apenas na morte, devemos pensar, mas na morte e na ressurreição. Quando olhamos apenas para o túmulo, nos entristecemos, mas quando olhamos para o lagar, para o túmulo vazio, nós nos alegramos. Eu disse que se Jesus teve sede, ele passou, depois da sua ressurreição, por aquele lugar, fonte de águas, aquela cisterna, e bebeu água. Será que ele passou pelo lagar e bebeu vinho? A Bíblia responde e diz que não. Mateus 26, 29
quando celebrava a ceia com seus discípulos, ele disse: olha, gente, de agora em diante não beberei desse fruto da videira com cálice na mão, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Eu não bebo vinho, não entendo de vinho, mas mesmo quem não bebe, quem não entende de vinho, sabe que quanto mais velho for o vinho, melhor ele é. Não é verdade? Pode falar, mesmo vocês que não bebem como eu. Se Jesus voltar agora, vai ser a safra do ano 33, quase 2000 anos, envelhecido em barril de carvalho, aquele vinho, se é que se envelhece em barril de carvalho, que eu não entendo nada do assunto. Só quero dizer o seguinte, o que o texto diz é o seguinte: Jesus está esperando para beber conosco de novo esse vinho. Não é uma promessa extraordinária? Ele passou pelo lagar e não bebeu, mas está esperando para beber conosco um tempo que nós não sabemos. Por isso a celebração da ceia do Senhor é um tempo de alegria. Vou criar uma imagem. Imagine que você viveu num país onde houve um tempo em que as pessoas eram presas, torturadas e mortas por sua ideologia. Acontece que você tinha na família alguém que desapareceu, considerado então desaparecido pelas autoridades desse país. E você espera que um dia vai receber esse corpo do seu parente, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, ou quem sabe vai receber de volta esse seu ente querido. Talvez isso nunca venha a acontecer. Mas podemos transferir isso para Jesus. O que nós sabemos é que Ele um dia vai voltar. Então podemos esperar. Podemos colocar o vinho para envelhecer o nosso vinho. Ele dará o vinho dele também, para bebermos juntos. A vida, portanto, é uma vida de esperança naquele que vai voltar para beber o seu vinho conosco. Essas imagens da Bíblia, das fotografias, são um desafio à nossa vida e também uma promessa. Um desafio, por exemplo, a que vivamos em harmonia com o Pai, em harmonia com a natureza, em harmonia conosco mesmos. Que é a desarmonia? Esta é a hora de harmonizarmos. Essas informações bíblicas, essas imagens, também são para nós um convite a uma vida que celebre o túmulo vazio, que celebre a cisterna cheia d'água e o lagar cheio de uva sendo prensada para a grande festa de Jesus conosco. Essas imagens e o texto bíblico nos convidam a viver de tal modo que, a despeito das circunstâncias, algumas por nós mesmos, fabricadas ou por outrem, que do nosso interior possam sair rios de água viva. Essas imagens e essas informações bíblicas nos convidam a celebrar a ceia do Senhor como um presente de Jesus. Quando lemos Mateus 26, ou a carta de Paulo aos Coríntios sobre a ceia, nós aprendemos que de fato Jesus nos legou o Espírito Santo. Atos, Lucas nos fala claramente, João, sobre isso. Mas nos legou também o pão e o vinho. O pão simbolizando a entrega dele, o que ele fez por nós no passado. O vinho simbolizando a alegria que há nele, simbolizando o que ele fará também no futuro, quando ele voltar. E o que ele já tem feito conosco, ao nos prometer, como cantamos, como é grande e doce a promessa de Jesus para nós. Vamos receber então, mais uma vez, este presente, que se recebe com alegria interior
e com alegria exterior, que se recebe não com as cabeças pendidas, mas com as cabeças levantadas. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo vinho. Assim então, participemos. Vamos cantar, vamos nos alegrar, vamos dar graças a Deus pelo presente que nos deu, simbolizado nos elementos que agora tomamos: pão e vinho.
participado desse culto agora, ouvindo tudo aquilo que você ouviu e tomou no seu coração a decisão de seguir a Jesus como Senhor e seu Salvador, ser batizado, integrar-se na família de Deus. Após o culto, o pastor Cleodair e eu estaremos à porta para orientar você nesta nova caminhada. Agora, pois, obedecendo às instruções claras de Jesus, participemos dos elementos, comendo primeiramente o pão e depois tomando do cálice. Nós vamos terminar esse culto com uma oração que vamos cantar agora. Todos já conhecemos de cor, vai ser a nossa oração. Vamos então nos colocar em pé, vamos cantar esta oração. E dizemos todos...